a ideia, né, de quem faz jogos é realmente transportar o jogador para aquela realidade, para aquele mundo que ele está jogando. E isso pode ser criado de algumas formas, né? Então, eu acho que produzir um cenário interessante, que você gasta tempo observando cada pedacinho daquele cenário, daquele ambiente que você está, eu acho que isso deixa ainda mais real que você tá ali dentro daquele jogo. Fala aí, pessoal, estamos aqui para um segundo episódio do podcast Tudo Arquitetado. Sejam bem-vindos ao nosso segundo tema, que será abordado cenografia nos games. Nesse segundo episódio estamos aqui com eu, Fabrício Barbosa, e estamos também com a Vitória. Diga um oi aí, Vitória. Oi, pessoal. E vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema que é muito bacana, que é a cenografia nos games. Só para vocês terem uma ideia, cenografia nos games. Bom, games em si todo mundo conhece, todo mundo tem um joguinho em que já teve muita paixão, ficou viciado, perdeu noites jogando, Minecraft da vida, né? Mas como a gente para ver esses jogos, como eles funcionam, cara, é um universo imenso e isso é incrível como a gente pode abordar cada pedacinho dele. Então eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre os objetivos, né, nos jogos. Eu acredito que a ideia, né, de quem faz jogos é realmente transportar o jogador para aquela realidade, para aquele mundo que ele está jogando. E isso pode ser criado de algumas formas, né? Então, eu acho que produzir um cenário interessante, que você gasta tempo observando cada pedacinho daquele cenário, daquele ambiente que você está, eu acho que isso deixa ainda mais real que você tá ali dentro daquele jogo. Eu acho que jogos também, além de criar esse sentimento que a gente acaba criando na nossa adolescência, a gente acaba gastando horas jogando, ou quando a gente é criança, ou jogando com amigos, online, na cal ali, é muito bacana, né, esse sentimento de diversão ali. Passa horas que a gente não vê. Só que um grande detalhe que até a Vitória falou aqui agora, sobre o ambiente, né, o espaço do jogo, como funciona, como a mecânica do jogo, sabe? Tipo, isso é levado para o lado técnico, como é criado, como é feito, é incrível. Porque, tipo, é tanta coisa por trás, quando a gente vê o jogo, vê ele bonitinho daquele jeito, sabe? Com visual bacana, com cores bacanas, com layout interessante, a gente não vê como que é a mecânica por trás. Imagina o esforço. O esforço de fazer. Uma equipe grande, programadores, diretor de design, sabe? Programadores, arquitetos também, porque é uma coisa que a gente tem que entender que hoje tudo está mais fácil. E, tipo, arquitetos que mexem com programas de modelação, tipo, modeladores, a gente acaba criando arquitetos modeladores. E modeladores para jogos também é muito interessante. Você cria ambientes e no jogo também você tem que criar ambientes para ter mecânica de movimentar, ter objetivo, né? Isso é bem bacana de ter. Eu acho que a arquitetura também está muito dentro dessa questão dos jogos, né? Acho que a gente pode perceber alguns movimentos dentro dos próprios jogos. Por exemplo, o jogo BioShock, não sei se você conhece. Não, isso não sei. Assim, é basicamente um jogo onde se passa debaixo d'água, né? Onde eles criam toda uma cidade para as pessoas que têm mais intelecto, né, digamos assim. E a arquitetura é toda em arte déco, assim, toda a estrutura, tudo é pensado naquela época, porque também essa construção foi criada nessa época, na época do arte déco, então é interessante Sim. pensar nisso. Gótica também, né, Assassin's Creed, o novo Elden Ring também. Todos mexem com um estilo visual, né? Esse estilo visual gótico, o estilo visual deco, arte deco. Nossa, é incrível como as cores
o cenário, sabe? Tipo, tudo isso, eu acho que o arquiteto, ele sabe bem, né? E se o arquiteto, ele, sei lá, aprender programação ou aprender um pouquinho mais sobre criação, desenvolvimento de jogos, ou até nem precisa tanto, né? Pode dar, tipo, ser uma grande área para atuar. Eu acho incrível isso, incrível mesmo. Acho que, tipo, no momento, não é um bom cenário para todos se envolverem, mas eu acho que é, tipo, pro Brasil, onde está uma crescente de jogos e desenvolvedores de jogos, é uma boa as pessoas, os arquitetos, os acadêmicos pensarem, né, em seguir futuramente. Acho que é legal. E é uma área que envolve várias outras áreas, né? Então, por exemplo, o jogo Assassin's Creed, ele precisou de arquitetos, historiadores, para entender sobre tanto a arquitetura da época quanto a questão sociológica, né, social e política, para poder criar aquele ambiente. Então, assim, foram anos de aprendizado para conseguir fazer, né, de um jeito que tente adequar a realidade do que foi, né? Pensa num jogo difícil, o Elden. Rapaz, Elden Ring? você tá doido? Não. Como assim, não é difícil? Nossa senhora, não dava pra passar nenhum boss. O primeiro boss, eu já 300 vezes só pra passar do primeiro boss. Deixa quieto, né? Dramático. Bom, falando um pouquinho mais sobre jogos e como é incrível esse mundo, a gente pode estar falando que hoje em dia é mais fácil da gente encontrar programas, que são as famosas Games Engines, que são os programas que a gente faz a criação dos jogos, né? Hoje em dia está tudo mais facilitado porque tem programas gratuitos como a Unreal, tem a Unity, só que eu não me lembro agora se ela é gratuita. Também tem a Game Maker, que são programas usados para tanto criar jogos 3D, para PC, para celular. O Unity é mais para o celular, se eu não me engano. E aí, tipo, também tem Game Maker, que acho que é mais utilizado para 2D. Tem alguns outros jogos, que é muito legal. Acho que, tipo, além dos visuais, estilos arquitetônicos que você estava falando, é legal a gente também pensar nas artes visuais. Tipo assim, pixel art, sabe? Jogos muito realistas. Eu acho que às vezes... Pô, nossa, quando eu vejo um jogo muito realista, eu fico gamado, cara. Na época, quando lançou God of War 4, eu fiquei assim, surreal. Eu vi aquele trailer, não sei quantas vezes eu vi aquele trailer. Eu falei, cara, não vai dar pra eu jogar, né? Porque PS4, né? PS4 nem vai. Não, assim, o The Sims, ele, né, acho que é um início de todo estudante de arquitetura, né? Que pensa, pô, quero construir uma casinha. Que isso? Eu não gostava. Nossa, quer fazer arquitetura por quê? Jogava SimCity. Não. Eu jogava Constructor. Um jogo de construção. Eu pensei que era aquele de fazer ponte. Não, tu fazia... Também. Construía uma porrada de coisa. Ponte, construía casa, construía prédio, construía calçada. Era um jogo muito doido. Mas eu não tinha intenção nenhuma. Eu jogava porque era legal. O que eu me lembro assim de jogos antigos, né, falando um pouco mais sobre a evolução de jogos, não vou lembrar o nome e eu também não vou pensar muito aqui em relação a ele. Era parecido um PlayStation 1, ele tinha uma arminha e, cara, nossa, não era Counter-Strike. Tinha um que era, você tinha que caminhar, assim, tinha vários inimigos na 2D mesmo, tinha vários inimigos, parecia no Mario mesmo, a jogatina, igualzinho, Mario Bros. Só que aí, tipo, tu tem que matar o chefão no final. Nossa, é muito clássico, não vou lembrar o nome agora, mas eu ficava viciado, velho. Tipo, e o cara que inventou esse jogo, se não me engano, ele é premiado, o cara é muito foda, sabe? E aí, tipo, acho que de experiência de games antigos que eu tenho é esse, aí depois parei, assim, fiquei num loop sem jogar, e só depois mesmo quando eu tive meu primeiro computador, que eu fui, assim, jogar. Mas não, na verdade, eu tinha o celular, né? Acho que eu joguei mais em celular do que na minha época. Porque, tipo, por exemplo, nos jogos antigos que eu tinha, da cobrinha, acho que todo mundo já jogou, não tem nem o que falar mais, sabe? Viciado naquilo. Tetris também. Nossa, aquele console. Parece um Game Boy. Tipo um Game Boy que tinha trocentos de carrinho de Fórmula 1, tinha Tetris, tinha muitos jogos. E agora os jogos estão evoluindo para uma questão bem
realista, né? Sim, né? É porque hoje eu acho que, pelo menos a indústria de jogos vale muito mais do que antigamente. Com certeza, fazem muito. E com a evolução, com a criação de novos jogos, novas ideias, virou uma guerra não só de qualidade, mas de querer que as pessoas realmente entrem nesse mundo e comprem os produtos. Porque, cara, evoluir em questão de qualidade, ter dinheiro, orçamento para investir em qualidade, investir em, sabe, pessoas para estar trabalhando junto com isso, eu acho sensacional, velho. E também, assim, pelo que eu sei, tem muito... Nessas premiações de jogos, né? Game Awards e tudo mais, eles geralmente apresentam alguns jogos. E alguns que estão lançando, eles têm muito relacionado à acessibilidade também. É verdade. Eu acho que esse é um ponto muito interessante, que os jogos estão evoluindo. Que eles têm, desde o mais simples, assim, de mudar as cores para quem é daltônico, quanto até pessoas que não têm a questão visual possam jogar jogos. E isso está crescendo muito com relação à acessibilidade. Então, esse é um ponto que melhorou muito dentro dos anos. Isso é verdade. As pessoas poderem fazer qualquer ajuste em relação à cor, em relação à movimentação da câmera. Sei lá, se a pessoa tem, sabe, ela fica meio cansada de visualizar aquelas cores ou cansada de, tem muito movimento, tem muita coisa, muita luz, sabe, dá pra ajustar do jeito que você quer, personalizado. Sim. Acho que ter essa preocupação com quem vai jogar é bacana. Acho que as pessoas os donos de empresas de games enormes assim, se preocuparam não só de trazer uma qualidade em relação a realismo, a um produto bom, mas também de se importar como as pessoas vão, sabe, ter esses jogos, como vão usar esses jogos. E se vão conseguir jogar. Se vão conseguir jogar. Isso é legal. Eu lembrei de um jogo aqui que eu acho que faz bastante sentido, que é jogos de futebol, tipo o FIFA. Hoje em dia estádios replicados, movimentos do corpo humano, cidades, tem toda uma interação, eles conseguem... outra coisa, outra tecnologia. Acho que a tecnologia para a indústria de games evoluiu muito ao ponto de uma das grandes... acho que a maior dificuldade que os grandes games têm hoje em dia é trazer o realismo no rosto humano. Pelo menos aqueles jogos que querem trazer ultra realismo, sabe? Fazer o comportamento humano de acordo com o realismo, cara, isso eu acho que é a coisa mais difícil do mundo. Porque, por exemplo, tem uma curva, se eu não me engano, eu não vou lembrar o nome da curva, mas tipo assim, que o corpo humano, o cérebro, ele percebe. Se ele está muito estranho, fora do comum, que os nossos olhos estão acostumados a ver nas pessoas, se você tentar replicar nos jogos e não estiver, tipo assim, tá muito estranho, o nosso nossa cabeça, nosso cérebro, ele descarta aquilo. Ele olha aquilo ali, nossa, sabe, é muita coisa que acontece nos filmes, do Sonic, por exemplo, sabe, algo tão bizarro que quando você olha assim, você não cria sentimento por aquilo, você não cria apego. Nos jogos, isso entrou, assim, de uma maneira incrível, pois precisa de pessoas que entendem as reações do corpo humano, a face, sabe, se a pessoa está com raiva, é esse movimento que faz nos olhos, ou na boca, sabe, é isso que a pessoa reage, isso tem que ser estudado para que o produto que eles foram oferecer não seja de má qualidade. Assim, a forma como isso é aplicado hoje são aquelas captação de movimento, né? Então eles estudam. Próprias pessoas, né? Exato. Então são atores que estão ali fazendo os movimentos, as reações, as emoções, e as pessoas estão ali captando e depois transformam isso num jogo. Tá cada vez melhorando bastante. E sobre The Last of Us, o que você pode falar sobre esse jogo? Cara, os atores são incríveis. Acho que a história, a jogatina desse jogo é perfeito. A maneira como você se cativa pelos os dois atores principais, né? Sabe? E você leva até a história ao fim. Tipo, você chora, você, sabe? Com a história, você se emociona, você realmente sente o que tá acontecendo ali. Cara, no segundo jogo, inclusive, o segundo não é perfeito. Teve umas questões, né, de traumas e muitas coisas ruins acontecendo no jogo, e assim, a sensação que eles conseguem passar com alguns sons, algumas questões assim na câmera, a movimentação da câmera fazem com que você tenha crise de pânico por conta daquilo que aconteceu. Isso é surreal, pensar que um jogo consegue fazer tudo isso com a gente. Isso é verdade.
uma grande preocupação também, né? Porque os fãs, eu acho que é interessante, né? Quando a indústria de games disponibiliza aquele início do jogo para as pessoas jogarem, para ver como tá, para aí sim os fãs realmente verem, não, isso aqui tá bom, isso aqui, nossa, me trouxe um sentimento ruim. Para a empresa ouvir a opinião dos fãs e sim ajustar. Já teve algumas grandes empresas que disponibilizaram jogos, ouviram a opinião dos fãs, os fãs, isso aqui é legal, isso aqui não, e já modificaram os jogos, sabe? Isso é muito legal em relação à indústria de jogos. Tá mudando muito. Eu acho que os sentimentos que esses jogos acabam trazendo pra gente tem um grande envolvimento que é a história, mas também todo o trabalho realizado com iluminação, com trilha sonora, música, efeitos sonoros, criam toda a ambientação para realmente ter essa finalidade de ter esse apego com um fã ou com o jogador. E aí eu acho muito impressionante, por exemplo, com God of War, que eu sou grande fã da... Desculpa, eu vou falar ele aqui porque eu sou grande fã da saga. Pois a trilha sonora mexe de verdade, sabe? Tu vê a história, tu vê a trilha sonora que já tá ali desde o começo, sabe, do início do jogo, e te começa a arrepiar, caraca, meu, nossa, que maravilhoso. É muito bom. Acho que, tipo, quando você vê que os desenvolvedores de jogos, pelo menos em jogos que são grandes, assim, que tem uma grande história, eles prestar atenção em pequenos detalhes, desde o início da história, trazer para o novo, acho isso muito importante. Valorização, riqueza da história, sabe, do material. Essa questão de história também aparece muito no Uncharted, não sei se você já viu. Uncharted é muito de história, né? É um ladrão que vai em lugares, assim, em templos antigos, então a imagem que ele passa é muito de templos antigos, caindo aos pedaços, e isso é algo que a gente não tem muita vivência. Então, poder ter essa aproximação com essas questões mais antigas é muito bonito, até porque o jogo Uncharted tem um gráfico muito bonito, então você realmente sente como se estivesse ali naquele lugar todo velho e caindo aos pedaços, mas ainda assim é muito bonito. E tem uma conexão que eu não sei se vale a pena deixar, mas no Uncharted tem uma cena que tem um bar, né, que acho que é do 3º ou 4º jogo, e no The Last of Us aparece esse mesmo bar todo, né, depois do apocalipse, depois de todo destruído. Então é muito interessante ver esses dois cenários juntos e essa continuação na história é interessante. Poucos jogos fazem isso. Isso é verdade. Falando um pouquinho mais sobre dados, pelo menos no cenário do Brasil, a indústria de games, pelo menos em 2018, aumentou muito a questão de grandes desenvolvedores de jogos. Tem um jogo que lançou esse ano, Fobia, não sei se você viu, mas que foi desenvolvido pela indústria brasileira, que, cara, grandes streamers brasileiros jogaram e aí viram que realmente o produto, né, incentivaram esse desenvolvedor brasileiro, que é uma grande falta. Mas pensando que nesse nível de qualidade foi feito por brasileiros, foi feito pela gente, isso traz um sentimento de pertencimento, de querer valorizar aquele produto, de não, gente, vamos jogar esse jogo, vamos espalhar isso para todo mundo jogar, sabe, valorizar realmente, porque isso é muito importante. Trazer, sei lá, o jogo acaba trazendo para nossa cultura, né, isso é incrível, né, como ele mexe com a gente. A gente sempre jogou, né, jogos assim de fora, então às vezes a gente não tinha muito conhecimento da língua inglesa e aí vai lá e às vezes não tem tradução, né? A querida Nintendo nunca traduz os jogos pra gente. Então a gente precisava, né, aprender a linguagem, né, desde cedo, e agora a gente tem isso da nossa, então acho que é uma coisinha que aquece nosso coração, graças a Deus. É legal. Bom. É legal ver referências nos jogos de coisas brasileiras e você vê, caraca, isso aqui, ó, acho que nenhum gringo ia perceber esse detalhe. Só a gente sabe? percebe. Só a gente. E essa identidade é perfeita.
Só lembrando aqui alguns dados, tipo, em 2018 o Brasil faturou, cara, 1,5 bilhão de euros, cara. E, pô, isso com jogos, tipo, tanto de fã, muita gente comprando jogos. É muito viciado, né? Nossa, esses jogos de hoje em dia estão perdidos. Olha que fala. Bom, aí, tipo, outro dado também, que em 5 anos, o número de empresas que produzem jogos digital cresceu 164% aqui no Brasil. Isso é muito importante. Mas a gente vale destacar que muitos desses desenvolvedores de jogos não são uma equipe grande montada, ou é uma pessoa só que sabe de programação, que gosta de games, desenvolve um jogo só pelo... ela teve uma inspiração no jogo que ela jogou na infância e criou um RPG, sabe? Um jogo diferente, com base naquilo que ela já experimentava. Isso é muito legal. A gente percebe que não precisa ter uma equipe gigante, né? Pra fazer um jogo bom. Porque, por exemplo, Cyberpunk, um negócio gigante, e fizeram um jogo todo errado. Mas Cyberpunk é uma... Olha, era pra ser uma evolução se tivesse sido certo, né? Eu conheço muita gente que ama o game, mesmo ele sendo todo destroçado. Eu gosto. Tipo, cara, no início eu fiquei muito hypado. Falei, rapaz, esse jogo vai ser sensacional, vai ser perfeito. Movimentação, nossa, o mundo aberto o cenário, cara, diferente. Cenário perfeito. Pelo menos antes da estreia, né? Mas pelo trailer, pela maneira como tava falando um pouquinho mais sobre os jogos e como ele tem uma relação com a arquitetura, acho que os arquitetos e as pessoas que gostam da área vão se identificar mais com a criação de cenários. Acho que é o único meio mesmo de entrar no mundo de games, porque o resto ou só se for para a questão de um auxílio técnico em relação a estilos arquitetônicos ou construções antigas, construções atuais, construções de diversos estilos arquitetônicos. Mas se o profissional quiser realmente entrar nessa área, o modelador, que é a área em si que o arquiteto pode entrar, para modelação 3D, que realmente criar esses cenários. E como dica, sim, para vocês aprenderem programas que realmente vale a pena você gastar tempo para aprender, para entrar nesse meio, é o Unreal. O Unreal é um programa gratuito, disponibilizado pela Epic Games. E a Epic Games, ela gosta de disponibilizar grátis, assim, para as pessoas realmente verem a ferramenta, como funciona. Também tem o Twinmotion, que é um programa de renderização do Epic Games que os arquitetos usam. Então, tipo assim, tem muitos arquitetos que usam o web, tem muitos arquitetos que usam o Unreal como, por exemplo, em comparação a Corona, sabe, a esses renderizadores, Corona, Lumion, tipo, em comparação a eles, o Unreal tem tanta qualidade que eu acho que é um dos melhores, sim, fica nos melhores de qualidade, em nível de qualidade de renderização, de modelagem. O Unreal não é muito mais para modelagem em relação a, sabe, que eu posso falar, de prédios, essas coisas, mas é mais para iluminação, tratamento de materiais, criação de cenários, criação de movimentação, sabe, tudo, colisão, tudo isso tem. E aí eu utilizo normalmente o 3ds Max, que é o modelador em si, ou o Sketch, mas o Sketch é mais difícil de fazer isso. É mais utilizado o 3ds Max mesmo. E aí, e esse motor Engine é um dos melhores. Se quiser também ter um Blender, o Blender é outra mecânica, mas tem uma ótima qualidade. E acho que voltado para a arquitetura é isso mesmo. Criação de cenários, utilização e esse apego por esses programas de criação de ambientes, espaços de convivência, tem tudo isso. Essa é uma dica para vocês acadêmicos, se vocês quiserem aprender, aprendam também programação. Esses programas de, tipo, por exemplo, Unreal, facilita muito para você não precisar aprender muito programação, porque eles meio que já configuram tudo, mas ao mesmo tempo vocês têm que entender, é legal vocês aprenderem programação, porque programação vocês podem abrir não só para desenvolvimento de jogos, mas para tudo na sua vida. Acho que deveria todo mundo aprender programação. A arquitetura, né, nos jogos e como ela pode influenciar nos jogos. Né?
Assim, o que um arquiteto pode trabalhar com isso? Nós temos como exemplo um acontecimento, né, triste, na Catedral de Notre Dame de Paris pegou fogo e utilizaram, né, um jogo, o Assassin's Creed, para reconstruir, modelar, planejar. Na verdade, eles ofereceram uma maquete para que eles pudessem usar como referência para a reprodução, restauro, na verdade. Então, os criadores do jogo, né, disponibilizaram o jogo, a maquete da catedral, para poder usar como realmente uma palavra, uma referência, para utilizar como referência para reconstruir a catedral. Então eu acho que isso é uma das partes bem importantes que o arquiteto pode participar e no futuro, né? Quando a gente pensa que um jogo ajudou na realização de uma construção, quando a gente vê isso, caraca, então até um desenvolvedor de jogos pode realmente então entrar no meio de arquitetura? Será que as duas áreas estão ligadas? Então a gente pode tirar muita coisa disso, sabe? Então quando a gente vê programas que trabalham com iluminação, configuração de material, sabe? Planejamento de uma cidade, criação de praças, prédios de vários estilos arquitetônicos, sabe? Arranha-céu, tudo isso é surreal. Tipo, quando tem essas noções, porque é aquilo que eu falei sobre a percepção humana em relação sabe, a reação da face, sabe? Da face. Levado para cidade, comportamento, trânsito, sabe? Carros, desenvolvimento de pessoas, movimento. A gente vai estranhar quando a gente vai jogar se não tiver do jeito que é real, sabe? Nosso corpo vai rejeitar, ele vai olhar assim, peraí, isso aqui, cara, uma galinha tá andando na parede, cara, que isso, meu? Sabe? Coisas assim, que se não for pensado de direito, um ambiente que você vai entrar, tem a janela aberta, mas você não vê a iluminação entrando, sabe? Refletindo, batendo nas paredes e criando, sabe, uma iluminação adequada. Acho que são esses aspectos que o arquiteto ele pode em si entrar na área de games como uma consultoria, por exemplo. Podemos dizer como uma consultoria, porque aí sim teria essas noções de tudo, de espaço, de clima, sabe, medidas, de tudo, sabe? Tem muita coisa, então é incrível o ambiente, o espaço que tem para o arquiteto entrar na área de games. Acho que a criação de cidades eu acho que é o mais complicado, assim, complexo. Porque tem muita coisa. São detalhes mínimos que fazem você sentir. Se você viu, mas o lançamento do jogo da Matrix? Não. Não? Foi feito com a Unreal? Cara, é surreal. Cara, por exemplo, uma coisa que surpreendeu muito foi as batidas do carro, sabe? Como o material, como o carro se comporta com um acidente. É surreal de realismo. Tipo assim, você tá andando com um carro, aí nos outros jogos não tem muito isso, mas nesse Matrix tem. Você vai entrando no carro assim, você vai até uma velocidade máxima, mas você bate no carro, o carro se arregaça de uma forma que é tipo assim, surreal com o real, sabe? Da vida real. O GTA V a gente só GTA, voa, sabe? Não tem muita física, não tem... CJ todo cagado. Nossa, mano, não vou falar nada sobre GTA. Outra coisa que a gente pode estar falando sobre o envolvimento de arquitetos nesse mundo digital, criação de jogos, é com o metaverso, né? Uma novidade do nosso século que, levado assim pro literal, é um jogo imersivo, sabe? Em que todas as pessoas podem estar interagindo, criando cenários, ambientes, casa, reuniões, sabe? Você pode fazer reuniões com outras pessoas em um ambiente totalmente fictício, criar, sabe, espaços totalmente diferentes. É como se tudo fosse uma tela verde, né? Como se tudo fosse uma tela verde e o editor colocasse atrás coisas aleatórias. Mas, por exemplo, no metaverso,
quando a gente pensa em... Muita gente vai falar que não vai dar em nada, mas que é algo totalmente surreal, mas quando a gente olha, sei lá, uns 50 anos, 40 anos atrás, com a vinda do celular, quando, sabe, as pessoas falavam a mesma coisa. Então, quando a gente olha para o nosso cenário agora, a gente vê uma semelhança, sabe? As pessoas se enjeitando, falando que isso não vai dar certo. Mas aí começa a mudar de acordo com os anos e veja que isso é uma realidade que todo mundo tá... Você acaba, sabe, indo por influência, meu amigo tá jogando lá, eu vou lá jogar também. Eu vou lá conversar com ele lá, sabe? Num ambiente só. Isso é doideira. Não dá pra dizer que não vai dar certo, sendo que Pokémon GO todo mundo jogou, né? Até quase perder celular, Sim. Então eu acho que a metaversão é algo que a gente pode pensar bastante aí no futuro. Uma pergunta sobre o metaverso. O metaverso é um universo que se repete, é um cenário que eu posso inventar, tipo um cenário medieval. Tipo isso? Isso. Todo mundo pode criar o que quiser lá. Inclusive, eu acho que o futuro da arquitetura do contexto é essa questão de realidade virtual de projetos. Né? Por exemplo, você conseguir colocar e conseguir ver toda a sua casa, sua cozinha, mudar a cor de piso, mudar a cor de porta, essas coisas. Sabe que o metaverso é diferente? Que o metaverso vai acabar atraindo pessoas querendo construir espaços lá dentro. E vai acabar contratando gente para fazer isso. Ou seja, ali, nesse ponto, a gente já vê uma área em que os arquitetos vão estar dentro. Porque pessoas que realmente querem emergir nesse espaço, querem criar uma casa, querem criar, sei lá, uma cidade dentro desse espaço, vão contratar gente, pessoas que sabem modelar, sabem fazer tudo essa questão de criação digital, né, modelagem de 3D, que os arquitetos, provavelmente alguns, né, nem sei se todos vão, mas saber sobre isso e tá trazendo esse produto, né, vendendo esse tipo de serviço, e vai acabar ganhando dinheiro com isso. Então, eu vejo uma grande área para os arquitetos, uma grande área mesmo. Então, eu acho que sobre o metaverso a gente também pode comentar sobre alguns edifícios que estão deixando de existir, né, estão sendo desmontados ou destruídos, mas eles ainda continuam no metaverso, então as pessoas podem frequentar, podem observar, podem entrar, sem que aquele edifício esteja ali, né, mais. Então ele continua tecnicamente aqui, mas não fisicamente. Eu acho que esse é um ponto muito interessante de comentar. Obrigado, pessoal, por ter ouvido o nosso segundo podcast até agora. Se você estiver aí até o final, você é um baita de um guerreiro. Ter ouvido nossas balelas aqui até agora. Obrigado por estar aí nos acompanhando. Segue a gente no Instagram, que a gente está postando vários conteúdos bacanas lá. E é isso. Valeu, falou. Valeu. É nóis. Tchau, tchau, gente.